momentos as tuas mensagens, Pai, por favor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Agora, Anderson, chegou a tua vez de se apresentar, de falar um pouquinho dessa tua trajetória na igreja e depois nos trazer a mensagem tão maravilhosa preparada para essa noite. Deixo contigo agora esse pessoal. Ok, Morgana, muito obrigado. Boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que porventura acompanhem em outro momento. Meu nome é Anderson, eu sou, como nós dizemos no nosso meio, né, no jargão adventista, sou adventista de berço e sou natural aqui da cidade de Santo André, na região do Grande ABC, em São Paulo, e sempre, desde bem cedo ali, me envolvi na área da pregação. Essa era o que eu via que eu tinha mais afinidade, que poderia contribuir para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. E sempre tive o sonho, desde criança, de ser um pastor da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas a vida tomou outros rumos, tive uma outra profissão, era gestor da área de recursos humanos, até que então, no ano de 2016, Deus, na hora dele, no momento dele, 20 anos depois do que eu julgava ser o momento exato, eu fui então para o seminário, e no ano de 2019 eu concluí então ali a faculdade de teologia no campo do NASP Engenheiro Coelho, e então no ano de 2020 trabalhei como pastor associado na igreja do Brooklyn, aqui na Associação Paulistana. Em agosto nós tivemos a inauguração de uma igreja que é Plantio e faz parte agora do distrito do Brooklyn. Nosso chamado foi já direcionado para esse projeto, e nós trabalhamos então ali de agosto até dezembro, e a partir então do mês de janeiro eu estou servindo a igreja como capelão do Colégio Adventista de Interlagos. E é muito bom aqui poder estar com vocês essa noite, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Queridos, antes de nós fazermos as nossas considerações, eu sei que nós já oramos, eu gostaria de convidá-los a fechar os seus olhos onde você estiver, vamos falar com Deus mais uma vez. Soberano Deus e bom Pai que habitas nos céus, nós louvamos o Teu nome, porque por toda a eternidade o Senhor é Deus. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até este momento, e o Senhor nos dá essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que deste modo virtual, online, mas nós louvamos a Ti porque temos o privilégio de estudar a Tua palavra. Queremos pedir a iluminação do Teu Santo e Bom Espírito, aquele que inspirou os homens a escreverem no passado. Que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua palavra encontre morada em nosso coração. Que ela faça total diferença. E suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Nós, como seres humanos, nós temos alguns questionamentos. E alguns desses questionamentos, eles permeiam eras e eras, tempos e tempos. Como, por exemplo, 3 grandes perguntas. De onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. Dependendo da cosmovisão que eu e você temos, ou seja, as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo, a nossa resposta pode ser simples ou ela pode ser complexa. Dentro do nosso contexto, um contexto cristão, essas respostas para nós, tendo como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, elas são extremamente simples. Gênesis diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui, fomos criados para a glória de Deus. Lembra do que Paulo diz? Quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. O profeta Isaías também fala alguma coisa a respeito disso, dizendo que fomos criados para a glória de Deus. E para onde nós iremos? Estamos em um processo onde Deus nos conduzirá à redenção, à salvação. E então, o ideal de Deus que foi tido lá no Éden, quando nos criou perfeitos, nós voltaremos a esse ideal quando Cristo voltar pela segunda vez. Mas existe uma outra pergunta, além dessa, que há muito tempo martela na mente do ser humano, e muito mais, podemos dizer, ela tem acontecido do ano passado para cá, em virtude dessa pandemia. Muitas pessoas perguntam por que do sofrimento? E por que pessoas boas sofrem? E muitos, às vezes, chegam a fazer as suas análises, suas conjecturas, e dizerem o seguinte: olha, eu vejo pessoas que, na ótica dessa pessoa, não são pessoas muito boas, e essas pessoas parecem que não sofrem. Agora, pessoas que são idôneas, são boas, essas pessoas parecem que sofrem. Muitos cristãos até questionam a Deus dizendo: Senhor, mas eu procuro te servir, procuro fazer a tua vontade, e parece que nada dá certo, parece que minha vida não caminha,
e aquele que não quer saber, não quer ter nenhum tipo de relacionamento contigo, parece que para ele dá tudo certo. Esse é um questionamento, então, também que vem aí ao longo de toda a humanidade. E talvez vocês estejam perguntando, ok, pastor, mas como vamos encontrar resposta para isso? A resposta, obviamente, eu não teria a audácia e a presunção de querer dar essa resposta para você partindo de mim. Nós vamos, então, para o texto sagrado e, baseado no que a Bíblia nos diz, procuraremos extrair princípios que sejam relevantes para que nós possamos enfrentar esses dias de sofrimento que temos vivido. E, queridos, não é querendo ser portador de notícia do caos, mas, infelizmente, até que Cristo volte, sabemos que essa não é a primeira pandemia e não será a última, e que a tendência é que as coisas, infelizmente, se tornem cada vez mais difíceis. Daí a relevância de sabermos, então, como é que podemos nos portar em meio ao sofrimento. Nós vamos hoje nos examinar um salmo, um capítulo em específico. O livro dos Salmos, como você bem sabe, era o inário, era o saltério que o povo de Israel tinha no passado. E João Calvino, ele fala do livro dos Salmos, ele diz que o Salmo é como se fosse um espelho. Por que ele diz isso? Porque ele diz que no livro dos Salmos nós nos deparamos com todas as emoções que nós, seres humanos, temos. Alegria e tristeza, momentos de exultação, momentos de angústia, momentos em que o salmista louva e exalta o nome de Deus, mas existem momentos em que o salmista questiona a Deus. Então, quando nós lemos os Salmos, é comum que nós nos deparemos com coisas como que se fossem o que nós estamos vivendo hoje. E isso é muito fácil de entendermos, porque, além do processo de inspiração, a mensagem ter sido dada por Deus, aqueles que escreveram essa mensagem transmitiram, então, a linguagem de Deus, na linguagem humana, de forma que nós possamos entender. Eram homens, como diz Tiago, falando de Elias, sujeitos às mesmas paixões como você. Martinho Lutero, ele diz que o livro dos Salmos é a Bíblia em miniatura, ou seja, é como se fosse uma síntese de toda a Bíblia. Um outro teólogo alemão, chamado Johannes Arndt, ele diz algo bastante interessante. Ele diz que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Daí, então, eu e você podemos ter uma dimensão da importância desse livro e quanta riqueza eu e você podemos encontrar ao lê-lo, ao estudá-lo. Eu gostaria de convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia aí, seja a sua Bíblia a Bíblia impressa, ou seja, através do seu dispositivo, do seu smartphone, do seu tablet, enfim. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 88. Salmo 88. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, como você bem sabe, o livro dos Salmos ele possui vários autores. A maioria deles são identificados, mas existem autores ali que não têm, não se sabe a sua autoria. O Salmo de número 88, especificamente, ele é atribuído a Emã. E antes da leitura do Salmo, eu gostaria de aqui pensar com você um pouquinho, mas quem era Emã? Quem foi então o autor desse Salmo? Quem foi Emã? Se você abrir comigo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 30, acompanhe aí, acesse aí no seu dispositivo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 30, nós vamos obter uma importante informação de quem é o autor desse salmo. E isso, eu creio que vai nos ajudar na compreensão e fará total diferença ao examinarmos e lermos este salmo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 30. E notemos aqui que está esse trecho da Bíblia, essa perícope, ela fala justamente da sabedoria do rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu na face da terra. E o verso 30 diz o seguinte: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Verso 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Percebe aqui que informação importante que nós recebemos aqui de Emã. Nós recebemos essa informação ali pelo contraste. Está se falando ali de Salomão, está usando-se como balizador alguns nomes, e diz que a sabedoria de Salomão, que fora dada por Deus, sobrepujava a de muitos homens. E então, o autor bíblico cita o nome de alguns desses homens, homens que eram muito sábios em seus dias. E um desses homens que é citado aqui é o nome justamente de Emã.
Portanto, nós temos aqui algumas informações muito interessantes falando aqui justamente a respeito deste homem. Nós podemos entender aqui que Emã, ele era um homem muito sábio, Emã era um escritor, e Emã também aqui, além de sua sabedoria, Emã também foi um escritor, porque nós temos aqui um salmo. Imagine você um privilégio ter pelo menos um salmo, um trecho da Bíblia que Deus te concede escrever. No entanto, tendo essas informações como base, vamos passar então aqui a leitura do salmo. Nós faremos a leitura do salmo e depois faremos algumas considerações pontuais. Salmo de número 88, verso 1. E o texto diz: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Verso 6. Puseste-me na cova mais profunda, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígio aos mortos, ou os finados te levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça, por acaso, na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Verso 15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Existem vários tipos de salmo. Este salmo é um salmo de lamento. Só que a maioria dos salmos de lamento, eles têm uma característica bastante interessante. Quando se chega aproximadamente na metade do salmo, existe um ponto de virada. E esse salmo, então, que, embora tenha um início como de lamento, ele termina em um salmo de exultação, um salmo de confiança em Deus. Já o Salmo 88, não, ele não termina assim. Ele não tem, como digamos nós, um final feliz. Pelo contrário, se você atentar aí no versículo 18, esse salmo ele termina com a expressão, com a palavra trevas. Ou seja, nós não temos aqui, de acordo com o relato bíblico, um final que seja aparentemente consolador. Mas voltemos, após termos feito a leitura de todo o salmo, vamos acompanhar aqui as subdivisões que esse salmo naturalmente tem, quando nós assim fazemos uma leitura mais detalhada e mais atenta. Eu gostaria de, logo aqui no verso 1, quando nós acompanhamos a leitura bíblica, existem algumas coisas que podemos notar no texto que talvez chame a sua atenção, e se você não chamou a sua atenção, talvez é porque você não tenha parado para pensar nisso. Mas parando para pensar nisso, você pode então obter algumas informações importantes. Um dos artifícios que os autores bíblicos usaram quando escreviam o texto, e isso não tenho dúvida que foi direcionado por Deus, é a repetição de algumas palavras. E nesse salmo existe uma palavra que se repete 4 vezes. E quando isso acontece, nós costumamos chamar isso de marcador do texto. E a expressão que aparece aqui, que se repete por 4 vezes, ela aparece no verso 1, no verso 2, no verso 9 e no versículo 13. Aqui no verso 1 diz: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti.
Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Nos versos 1 e 2, nós vemos Emã fazendo um pedido a Deus. Ele diz, Senhor, por favor, me escuta. Por favor, me ouve. E o marcador no texto aparece no verso 1 e verso 2. É justamente o verbo clamar, é a expressão clamor. Aqui nós vemos que Emã está fazendo um grande pedido de socorro a Deus, dizendo, Senhor, por favor, me escuta. Eu passo todo o período de minha vida, eu clamo ao Senhor dia e noite. Por favor, Senhor, faz com que a minha oração chegue diante de ti. Eu não sei se com você já aconteceu isso, em algum momento eu e você oramos, ou você ora, comigo isso já aconteceu, e parece que Deus ele não ouve, parece que ele se demonstra ausente, ele fica totalmente silente, e ele não responde à oração. Emã está fazendo um pedido aqui para Deus, em meio ao sofrimento que ele enfrentava, porque o Salmo fala desse sofrimento, ele diz, Senhor, por favor, me escuta. Não importa que eu clame ao Senhor dia e noite. E aqui fica a primeira lição para mim e para você ao examinarmos este salmo. Mesmo que estejamos passando e enfrentando um momento de sofrimento, que eu e você, em meio ao sofrimento, façamos como Emã. Independente do que esteja acontecendo, continuemos clamando ao Senhor. Mas passemos ao versículo 3. Aqui, quando nós lemos os versos de 3 a 5, Emã não faz mais aqui um pedido a Deus. Ele faz aqui, então, a descrição do seu sofrimento. E ele começa a dizer aqui, queridos, eu não sei se está tendo captação do som, só abrindo um rápido parênteses aqui, está tendo aqui um panelaço aqui na região de São Paulo contra essas questões, a respeito de questões políticas, então se chegar algum ruído é isso. Versículo 3, Emã começa a descrever o sofrimento dele. Ele diz, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Aqui o termo farto, quando você analisa no original, é que ele chegou ali ao seu limite. Talvez isso já tenha acontecido com você em algum momento da sua vida, quando criança ou adulto, quando nós nos alimentamos demais e nós dizemos ali, estamos satisfeitos, e a criança é acostumada a dizer, eu já estou de barriga cheia, eu não aguento mais. E a mãe está dizendo, Senhor, o meu sofrimento é tanto, a minha vida está farta disso, eu não suporto mais isso, eu já estou próximo ali da morte. Verso 4, ele usa uma expressão muito interessante, ele diz o seguinte, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força atirado entre os mortos, como os feridos de morto que jazem na sepultura, do qual já não te lembras. Talvez ao nós lermos os versos 4 e 5, isso não faça muito sentido para nós, porque graças a Deus, embora o nosso país não esteja isento da violência e da maldade humana, nós não vivemos em um país onde existe guerra. Mas se você voltar aqui e pensar no contexto bíblico em que Davi viveu isso, Emã viveu isso, em que naquele período era muito comum que existissem guerra entre os povos, entre as nações, esse texto, isso daqui traz um grande exemplo para nós. Se você fosse, por exemplo, ao livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 13, agora sim Davi está inserido naquele contexto. Davi, então, ali está perseguindo ali os amalequitas. E ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 13, quando Davi, então, ali persegue os amalequitas, o versículo 13 diz o seguinte, então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Pastor, o que esse texto tem a ver com o sofrimento de Emã, descrito aqui como um homem à beira da morte, como que um homem ferido de guerra, como alguém que estava à beira de uma cova e que aparentemente era esquecido? É que nos tempos bíblicos, como nesse caso desse jovem egípcio, você percebeu o que ele diz? Davi está perseguindo com o seu exército, com os seus homens, os amalequitas. E esse jovem, ele diz, olha, eu era servo de um egípcio, e eu era servo de um amalequita. Esse jovem era egípcio, ele diz, eu era servo de um amalequita. No entanto, eu adoeci, e o meu senhor me deixou aqui, porque eu estava doente, provavelmente ele estava muito doente, e ele seria como que um peso, um transtorno para que eles levassem. O mesmo se dava quando um soldado era ferido na guerra. Em muitos momentos, aquele soldado ferido na guerra era considerado como que descartável, como que um inútil. E quando Emã descreve o sofrimento dele, ele está fazendo uma comparação a um homem ferido em guerra. Ele diz, Senhor, eu estou sendo deixado para trás, tamanho é o meu sofrimento.
Então, quando analisamos os versículos de 3 a 5, Emã descreve diante de Deus o seu sofrimento. Lembrando que nos versos 1 e 2 ele clama a Deus: Senhor, por favor, me escuta. E então, nessa oração que ele eleva ao Senhor em meio ao sofrimento, ele descreve para Deus aquilo que estava acontecendo. Mas vamos adiante, versos de 6 a 9. Aqui, quando nós fazemos a leitura desse texto, nós percebemos que Emã atribui a Deus o sofrimento que ele enfrentava. Olha o que ele diz: puseste-me na cova mais profunda, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abate com todas as tuas ondas. Ou seja, ele se vale de uma linguagem metafórica, como que alguém estivesse se afogando, e ele diz: todo o sofrimento que eu estou passando são como que ondas e alguém se afogando em meio ao mar revolto. Apartaste de mim os meus conhecidos e fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Aqui existe como que um paralelo com a situação de Jó. Todos aqueles amigos deles, as pessoas se afastam dele, não querem ter convívio com ele, e Emã está dizendo: Senhor, até mesmo meus amigos, os meus conhecidos, eles estão afastados. Eu estou preso em meio a todo esse sofrimento, eu não vejo solução, eu não vejo alternativa, eu não vejo saída. E queridos, cá entre nós, quantos de nós talvez vivenciemos ou estejamos vivendo situações como a de Emã? Verso 9, ele diz o seguinte: os meus olhos desfalecem de aflição. Mas olha a atitude de Emã: dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Essa atitude de levantar as mãos, talvez aqui no Ocidente, no nosso contexto hoje, ela não seja muito popular, mas essa era a atitude que as pessoas tinham lá no Oriente, nos tempos passados, era essa atitude que elas tinham ao orar ao Senhor. E Emã está dizendo: Senhor, embora eu esteja sofrendo muito, e embora Emã estivesse atribuindo o seu sofrimento a Deus, ele dizia: Senhor, dia e noite eu venho clamando e orando a ti, Senhor, por favor, me ajuda, tem misericórdia de mim, não solte e não larga a minha mão. Nessa questão do sofrimento aqui, quando nós acompanhamos as narrativas bíblicas, muitas das situações em que as pessoas atribuem o seu sofrimento a Deus, como Deus sendo o originador deste sofrimento, nós devemos entender, assim como aconteceu na vida de Jó, que muitas vezes, quando Deus permite algo, muitas vezes o ser humano entende como que aquilo sendo colocado e como sendo a ação do próprio Deus, mas não, é algo diferente, foi a permissão de Deus. Mas passemos agora adiante, versículo 10 até o versículo de número 12. Nós já vimos que nos versos 1 e 2, Emã faz um pedido: ouve, Senhor, escuta a minha oração. E queridos, quantos de nós têm feito esse pedido para Deus hoje? Pedido: Senhor, escuta o meu clamor, cuida de um familiar meu, cuida de alguém que eu amo, por favor, Senhor, alivia o sofrimento. Assim como Emã fez, nós muitas vezes nas nossas orações descrevemos e contamos para o Senhor qual é o nosso sofrimento, qual é a nossa dor. Mas agora aqui nos versos de 10 a 12, Emã começa a fazer aquilo que o profeta Isaías, que Deus aconselhou através do profeta Isaías. Você se lembra lá no capítulo 1, verso 18, quando Deus diz: vinde, arrazoemos. É como que, eu gosto da tradução A Mensagem, onde ali Eugene Peterson, na paráfrase do texto bíblico, ele traduzindo esse texto, ele coloca da seguinte forma, como que Deus dizendo: vem aqui, vamos conversar sobre este assunto. E queridos, na minha e na sua oração, nós podemos e temos total liberdade de fazer isso com Deus. Você se lembra do que Ellen White diz no livro Caminho a Cristo? Oração é o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo. E quando você conversa com um amigo, você não conversa com formalidades. Muitas dessas conversas não têm dia e nem horário marcado. Às vezes você está andando em um parque, na rua, no trabalho, e você encontra, vocês começam a conversar. E você ali, para o seu amigo, alguém que você confia, você conta tudo, as suas alegrias, as suas felicidades, e emana essa conversa, assim como nós fazemos com os nossos amigos terrenos. Emã começa a fazer alguns questionamentos para Deus, ele começa a argumentar com Deus de que valia ele passar por todo aquele sofrimento, será que existiria alguma vantagem nisso? Note comigo o versículo de número 10. Emã questiona e pergunta a Deus: mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Emã está dizendo: Senhor, se eu continuar sofrendo desse jeito e chegar à morte, existirá algum benefício nisso? Por acaso, se eu morrer, quem morre pode levantar para te louvar? Nós sabemos que não. Emã pergunta no versículo 11:
será referida à tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Ele está dizendo, Senhor, se eu morrer, se eu for para a sepultura, será que eu vou poder falar da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia? Será que eu vou poder falar da tua fidelidade na sepultura? Eu vou poder dizer, morto, que eu sirvo a um Deus que é fiel? Não, Senhor, não existe possibilidade disso. Então por que o Senhor permite esse sofrimento? Verso de número 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça, será que ela é vista na terra do esquecimento? Você percebe, a mãe está dizendo, Senhor, eu estou à beira da morte, eu estou sofrendo, este sofrimento está me conduzindo à morte. Mas, Senhor, que vantagem há nisso? Se eu morrer, como é que eu vou poder te louvar? Como é que eu vou poder testemunhar do seu nome? Há alguma vantagem nisso? Emã, ele questiona a Deus, ele apresenta a Deus os seus argumentos. E então, queridos, nós chegamos aqui ao versículo que eu julgo ser o principal deste capítulo. E é no versículo de número 13, onde pela quarta vez aparece aquilo que eu disse para você, que é o marcador do texto, que é a repetição da palavra clamor. E Emã diz o seguinte, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Olha o que Emã está dizendo aqui para Deus. Senhor, independente do que aconteça, independente de entender ou não o porquê deste sofrimento, eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou argumentando contigo, mas independente de que tu estejas aparentemente em silêncio e aparentemente ausente, eu continuo clamando ao Senhor. E queridos, olha aqui o que Emã diz no texto bíblico, ele diz, Senhor, pela antemanhã, ou seja, na madrugada, eu levanto ali e faço as minhas orações ao Senhor. Era como se nos nossos dias, na nossa modernidade, nós disséssemos, olha, quando Deus acessasse ali, quem sabe, o e-mail dele, ou o WhatsApp dele, a primeira mensagem que ele visse seria a de Emã, dizendo, Senhor, aqui está diante de ti, eu estou apresentando a ti a minha oração, elevando a ti a minha prece, o meu clamor, o meu pedido de ajuda. Querido, eu não sei se existe alguém aqui que está sofrendo e qual o motivo do seu sofrimento, mas a grande lição que podemos extrair deste salmo, da vida de Emã para nós, é que independente do tamanho do sofrimento e da duração dele, que eu e você perseveremos clamando ao Senhor dia e noite, clamando e pedindo socorro por ele. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, diz algo interessante. E esse texto, ele nos ajuda a entender por que é que devemos continuar clamando ao Senhor, mesmo que aparentemente o sofrimento dure e não tenha fim. Isaías 64, 4 diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, ou para aqueles que nele esperam. Queridos, Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam, mesmo que aparentemente ele esteja ausente e em silêncio. Quando chegamos então do versículo 14 em diante até o versículo 18, Emã ele começa a fazer como que uma repetição do que ele já tinha descrito. No verso 14 ele diz, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ele fala, Senhor, por acaso o Senhor vai continuar em silêncio, o Senhor não vai se voltar para mim? A Morgana disse na oração, Senhor, que os teus olhos e os teus ouvidos estejam voltados para essa casa, para a oração que estamos fazendo. Isso se traduz também, e foi dito por Salomão, que os seus olhos estejam fixos nesse lugar, no templo, no tabernáculo, quando foi erigido por ele. E a mãe está dizendo, Senhor, porque o Senhor oculta de mim os teus olhos? Mas, queridos, Salmo 56, 8 diz que todas as lágrimas que eu e você vertemos estão em um odre, em um receptáculo. Deus contempla todas elas. Mesmo as lágrimas que eu e você talvez vertamos no nosso travesseiro, o nosso pai, a nossa esposa, o nosso irmão, ninguém veja. Deus contempla. E Ele está trabalhando em seu favor, não tenha dúvida disso. Versículo 15, temos uma informação interessante. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Olha aqui, Emã diz, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Ou seja,
Emã, muito provavelmente, queridos, não sofria há pouco tempo. Se ele faz a referência desde moço, é porque ele já era um homem experiente. Não faria sentido ele ser um jovem e dizer, olha, desde moço eu sofro. Não, é porque Emã já devia ser um homem experiente. Então, nós temos aqui uma perspectiva de que o sofrimento deste homem de Deus, um homem extremamente sábio, um homem usado por Deus, ele também sofria. Versículo 16. Por sobre mim passaram as tuas iras, os terrores deram cabo de mim. Aqui nós vemos um paralelo com o versículo 7 que nós já lemos. Verso 17. Eles me rodeiam como água de contínuo e há um tempo me circundam. E ele também já disse isso, nós já vimos isso aqui quando ele faz então ali a sua descrição nos versos de 6 a 9. E por fim, o versículo 18 ele diz, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Emã, ele repete aqui o que ele tinha dito no versículo de número 8. Pastor, mas se o Salmo termina dizendo que tudo são trevas, eu quero dizer para vocês que aqui o que nós vemos é porque nós não temos a dimensão do todo. E aqui, então, não temos uma definição de como terminou aqui a vida de Emã. Mas o que nós podemos extrair deste salmo, eu volto a repetir, é que mesmo em meio ao sofrimento, eu e você continuemos clamando ao Senhor, crendo na fidelidade dele e em tudo aquilo que ele pode fazer por mim e por você. O título que eu dou a esse salmo é este, quando Deus está silente e ausente. E aqui, então, eu quero trazer algumas rápidas aplicações às nossas vidas e eu estou compartilhando essa tela com você. Ao lermos isso, nós podemos entender, ao lermos este salmo, esta porção da Bíblia, nós podemos entender que ser cristão não é sinônimo da ausência de provações, lutas, dificuldades e dor. Emã era um cristão, um homem temente a Deus, um homem extremamente sábio. E mesmo assim ele não foi privado de lutas e provações. Ele não foi privado de dificuldades e nem dor. E quando eu e você acompanhamos a leitura de Gênesis e Apocalipse, nós nos deparamos com grandes homens e mulheres de Deus que enfrentaram tudo isso. Uma outra lição que podemos tirar, expectativas erradas a respeito de Deus e do Evangelho, quando frustradas, levam as pessoas embora. Muitas pessoas, infelizmente, nos nossos dias, creem naquele evangelho da prosperidade ou de uma vida plena, sem doença, sem sofrimento ao lado de Cristo. Por que elas acreditam nisso? Porque, infelizmente, muitas pessoas apresentam esse tipo de evangelho. Um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Um evangelho que apresenta somente conveniências. E quando essas pessoas, estando ali dentro do seu entendimento, tendo uma vida em comunhão com Deus, quando as adversidades vêm, por terem uma concepção errada, terem sido criadas expectativas erradas na vida e na mente dessas pessoas, quando as dificuldades vêm, elas se frustram, e muitas delas abandonam o Evangelho, mas acima de tudo abandonam a Cristo. Esse salmo também nos ensina que não existe nada melhor neste mundo para nos ensinar a orar do que o sofrimento. Não sei se isso aconteceu com você, mas na maioria das vezes, nos momentos de dor, de sofrimento e de angústia, esses são os momentos em que nós mais nos aproximamos de Deus e mais oramos e clamamos ao Senhor. Essa é uma lição que também tiramos do salmo. Esse salmo também nos indica que Deus nem sempre responde às orações na hora ou alivia a dor e o sofrimento e atende quando nós queremos. Ele responde no tempo dele e na hora dele. Nesse salmo também nós podemos extrair uma lição muito interessante. A semelhança que nós temos com Cristo Jesus. Pedro diz em sua primeira carta que Cristo é o nosso exemplo. E se Cristo ele foi um homem de dores, por que é que eu e você não seremos? Lembra-se do que ele disse no final da vida dele, ele exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, queridos, se o nosso mestre Cristo Jesus sofreu, nós não passaremos incólumes e ilesos ao sofrimento, nós sofreremos também, não porque ele queira, mas porque vivemos em um mundo afetado e infectado pelo pecado. E eu gostaria de encerrar com essa daqui. Eu e você, diante do sofrimento, nós podemos reagir de duas maneiras a uma experiência no deserto. Muitos dos nossos irmãos usam essa expressão, né? Estou enfrentando um deserto na minha vida, quando se deparam com momentos de sofrimento. Nós temos duas maneiras de passar por essa experiência, pelo sofrimento. O sofrimento ele pode nos destruir ou ele pode nos refinar.
Como é que o sofrimento irá nos refinar? Quando eu e você estivermos ali, então, diante de Deus e pedirmos e clamarmos a Ele, como Emã fez a todo instante e momento. Senhor, eu estou clamando a Ti, me socorre. Senhor, embora pareça que o Senhor está ausente e silente, eu continuo clamando a Ti. Cuida de mim e me ajuda. Que eu e você, ao passarmos pelo sofrimento, que tenhamos a convicção de que Emanuel, que Deus está conosco, e que assim sejamos refinados e purificados por Ele, e tenhamos sempre em mente a perspectiva que nós vivemos como que em um quadro, e a moldura deste quadro é o grande conflito. E como a Morgana também bem disse, falta pouco, muito pouco, para que este grande conflito termine, Jesus Cristo volte, e a promessa de Apocalipse se cumpra na minha e na sua vida. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nem pranto e nem tristeza. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conforte, e não se esqueça, mesmo em meio ao sofrimento, continue clamando ao Senhor, porque Ele te ouvirá. Amém. Que mensagem maravilhosa, Anderson. Que Deus seja louvado. A gente consegue sentir que realmente veio do trono do Pai. E como tu falou, realmente, é o sofrimento que muitas vezes é o que nos aproxima realmente de Deus. É na hora do sofrimento que a gente reconhece o tamanho do poder dele. Então, quero te agradecer pela disponibilidade, por ter aceito esse convite. E quero te pedir, então, que faça a nossa oração para encerrar essa programação, encerrar essa noite da melhor forma e pedindo a presença e a proteção desse Deus maravilhoso. Pois não. Imagina, Morgana, eu que agradeço, reitero aqui a minha gratidão aqui a todos vocês e pelo convite, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, o ministério de vocês e a expansão do reino, a pregação do evangelho aí nessa região, e assim abreviaremos todos nós juntos a volta do nosso Deus a este mundo. Vamos orar então. Soberano Deus e bom Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque vivemos em um país onde ainda existe a liberdade religiosa. Agradecemos a Ti porque temos acesso à Tua palavra, e porque quando lemos a Tua palavra e suplicamos ao Senhor a orientação do Teu Santo Espírito, podemos, bom Deus e Pai, ouvir a Tua voz e ouvir o Senhor falando conosco. Nessa noite estudamos um capítulo da Bíblia no livro dos Salmos, e estudamos e recapitulamos aqui um momento da vida de um homem chamado Emã, um homem que era extremamente sábio, um servo Teu, um homem fiel a Ti. Um homem que passou por, aparentemente, de acordo com o texto bíblico, um longo momento de sofrimento. Mas, embora não entendesse este sofrimento, o que Emã nos deixa bem claro é que, independente da aparente ausência da Tua resposta, do Teu aparente silêncio, Emã continuou clamando e se manteve fiel a Ti. Bom Deus e Pai, Tu conheces cada um dos Teus filhos que estão assistindo, ouvindo esta mensagem e que porventura virão a assistir. O Senhor sabe qual é o sofrimento e a dor de cada um. Que o Senhor, através do Teu Santo e Bom Espírito e também dos Teus anjos, o Senhor permaneça com essas pessoas, colocando fé, fazendo com que a fé seja exercitada, seja uma fé viva e eficaz, e que assim, mesmo em meio ao sofrimento, todos nós continuemos nos mantendo em conexão e comunhão contigo, e nos mantenhamos como Emã, clamando ao Senhor e do Senhor o nosso socorro. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso e que, ao nos deitarmos nessa noite, se cumpra aquilo que o salmista diz, que possamos nos deitar em paz e em segurança e repousar, porque o Senhor está conosco. Abençoe esta igreja, mais uma vez te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Te agradeço mais uma vez e fica aqui o convite para que um dia tu estejas aqui fisicamente, né, não virtualmente, esteja aqui ao vivo e a cores. Que possa um dia talvez trazer a mensagem para a gente aqui na frente, aqui no púlpito, ou que seja para visitar a nossa cidade, visitar a nossa igreja, também será extremamente bem-vindo. Muito obrigada, Anderson. Muitíssimo obrigado. E para vocês aí de casa, que tenham uma ótima noite, que Deus esteja com vocês. E eu quero agora deixar uma música, um hino também maravilhoso, que deixa bem claro que pode
pode demorar, pode parecer que ele esqueceu, mas uma mãe não esquece de um filho e ele não esqueceu de nós. Boa noite, gente. Obrigada. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim